call is now being recorded. Boa noite a todos, boa noite, professora, boa noite, grupo, boa noite, mestre Hudson. Hoje a gente vai fazer nossa aula aberta sobre custo de oportunidade e target costing, e nosso grupo é o Guilherme Orsatti, o Thiago Benites e eu, Paulo Roberto. E inicialmente os meninos vão falar um pouquinho sobre o conceito e eu vou apresentar o nosso convidado da noite. Bom, boa noite a todos. Obrigado à presença dos colegas de sala, do mestre Hudson aqui, dando oportunidade para com a gente aqui, é a professora Lúcia Fernanda, né? Então, um dos temas nossos aqui vai ser o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o valor do que você renuncia ao tomar uma decisão. Isso sim se aplica a qualquer situação onde há tomada de decisão. No dia a dia das pessoas, seja das empresas, empresários, pessoas, eles têm situações que requer uma tomada de decisão, mudar o foco, está seguindo uma linha e aparece outra situação, seria uma questão de custo de oportunidade, né? Em muitos casos, as decisões são difíceis a serem tomadas, pois podem envolver alto risco e muito planejamento. E isso se torna ainda mais complicado quando o assunto é tempo e dinheiro. É como diz o ditado, para cada escolha, uma renúncia. E essa é a base do conceito do custo de oportunidade, né? Só falando de uma maneira rápida aqui, seria um caso aqui de uma maneira bem genérica, né? A questão da empresa está com uma matéria-prima, né? Ela consta matéria-prima abaixo do valor de mercado, né? Será que seria necessário comprar mais, estocar? Ou seria questão de deixar para outra oportunidade, ver que é o momento de comprar outra máquina, outro investimento ali? Daí tudo causa o custo de oportunidade, né? Ou você vai analisar os custos, o que ia valer ali naquele momento, ou não. Só o básico mesmo, só para começar mesmo. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme, queria agradecer a presença de todo mundo, todos os alunos, o mestre Hudson e a professora, e eu vou falar uma introduçãozinha do Target Costing, que é um dos outros temas dessa apresentação. Target Costing significa custo alto em português, é um termo em inglês, e ele conceitualmente se trata do planejamento dos custos e dos lucros de uma empresa na fase de desenvolvimento de um produto ou serviço, ou na fase de reprojeto de algum produto ou serviço que já entrava no mercado. Ele é de grande relevância no contexto de empresas em alta competitividade e onde não consegue se estabelecer um preço final para um produto, visto que o mercado já limitou até um certo patamar, tendo como base a concorrência e a demanda. Tá? Basicamente isso, aí o mestre vai abordar mais as situações. Ok. Ok. Estão me ouvindo bem? Paulo, você quer falar? Desculpa. Alô, perdão, aqui foi fechado aqui. Antes disso, eu vou fazer só uma breve apresentação do nosso convidado da noite, nosso querido mestre Hudson. É uma pequena síntese aqui, né? Vamos lá. Ó. Mestre em agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, USP e Embrapa, né? Na linha de pesquisa de agroindústria. Especialista em Direito Empresarial e Relações do Trabalho pela Universidade de Mato Grosso, né, UNEMAT. Especialista em Auditoria e Perícia Contábil pela Universidade de Cuiabá, UNIC. Graduado em Ciências Contábeis pela UFMT. Ex-coordenador do curso de Gestão Financeira. Ex-professor de Contabilidade de Custos, Matemática Financeira, Planejamento Tributário e Contabilidade Societária em diversas instituições de ensino superior em Cuiabá. E tem mais um pouquinho ainda. Premiado no concurso literário em Contabilidade na Academia Mato Grossense de Ciências Contábeis,
na categoria Artigos em Agronegócio, isso agora em 2019. E ele é profissional gestor de contabilidade nas áreas de concentração, custos, controle de produção agroindustrial e análise de risco e investimento. Então, nosso carinhosamente chamado Mestre Hudson, seja muito bem-vindo novamente. Tá? A partir de agora, a gente abre o espaço para a sua apresentação para nós. Ok. Obrigado, então, aí pela oportunidade, né, mais uma vez, estar aí com os alunos acadêmicos aí da UFMT, uma instituição que eu tenho todo carinho, graduei na UFMT. Obrigado também aí pelo empenho do Paulo, que é o líder do grupo, que fez todos os trâmites de conexão, de orientação para começar os trabalhos, né, Paulo? E a iniciativa brilhante aí da professora, mais uma vez, trazendo profissionais de mercado, para compartilhar com vocês a experiência, ou seja, a associação da teoria, da ciência que a gente estuda na academia, com a praticidade no mercado, o empirismo que o mercado coloca, né? Então, como que nós conseguimos associar esses dois mundos, do estudo científico com a prática no mercado? Então, eu vou fazer um breve comentário com vocês, vou compartilhar aqui, pessoal, uns slides. É um conteúdo bastante resumido sobre custo-oportunidade, mais profundamente no custo-oportunidade, mas eu vou linkar aí, a passagem desse conteúdo também com o tópico do Target Cost. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Ok? Estão conseguindo enxergar aí? Okay. Perfeito, professor. Mestre. Perfeito. Bom, vamos lá. Como os alunos colocaram aí no início, na introdução do slide, os slides da turma, o resumo da turma, o custo-oportunidade é a avaliação da renúncia. Você tem várias opções, tanto de mercado, como opções pessoais, opções de patrimônio, enfim. É o momento em que você tem uma dúvida e quer avaliar se você optar por uma determinada opção e quanto é o valor da renúncia de não optar por outras opções. Então, custo-oportunidade é isso, ele avalia aquela renúncia daquela segunda opção ou daquela segunda oportunidade, né? Daquela segunda decisão que você poderia ter tomado. Eu coloquei esse gráfico mais ou menos colocando aí a oportunidade financeira, a oportunidade patrimonial. Você que tem uma renda, que tem uma aplicação ou algum recurso disponível, vale a pena você investir em um imóvel, adquirir um imóvel ou comprar um carro, ou guardar o dinheiro na poupança, investir esse dinheiro e deixar ele rendendo. Qual é o custo de você optar por um imóvel e alugar? Optar por um imóvel, e alugar um veículo, né? Qual é o valor que você teria de dispêndio utilizando um veículo locado, mas morando em uma casa própria? Qual é o dispêndio que você teria alugando uma casa, dirigindo um veículo alugado também, mas tendo esse recurso aplicado em um banco, né? Essa avaliação desse conjunto de opções, né, a avaliação do que você perde ou ganha direcionando a tua decisão para uma determinada opção, que resume-se nessa palavra técnica chamada custo-oportunidade. Essa avaliação, ela não se limita, né, apenas no ganho ou perda monetária de uma decisão, né? E eu coloco aqui, até como teorização, trazendo um pouco do empirismo e colocando a formação científica, o conteúdo científico, eu vou procurar direcionar nesses dois aspectos aqui, nessas duas definições até próprias aí de minha autoria. Quando você avalia para alcançar um custo-oportunidade, você leva em consideração aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. Qualitativos é uma avaliação dessas variáveis da tomada de decisão, é uma avaliação mais subjetiva. Ali leva em consideração o empenho da tua saúde. Imagine você tomando a decisão de ficar em casa no sofá assistindo futebol ou
gastando a tua saúde ou gastando um pouco do teu fôlego fazendo uma caminhada pela manhã ou fazendo uma trilha durante 6 horas na Chapada dos Guimarães. É uma avaliação qualitativa e é subjetiva, né? Qual será o comprometimento da tua saúde nessa decisão? Outra avaliação subjetiva, dentro das características que eu vou procurar destacar para vocês, é o nível de satisfação dessa decisão. Você pode até ganhar dinheiro, mas pode não estar satisfeito com aquela decisão. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ter uma decisão de longevidade, um resultado de longa data. Isso eu chamo de perpetuidade da decisão. E eu coloco também um tópico, isso é uma associação que eu estou fazendo com estudos econômicos, né? Mas qual é a curva de aprendizado para você optar por uma segunda decisão? Seria mais ou menos assim, uma curva de aprendizado seria tomar uma decisão de viajar até o Rio Grande do Sul, até o sul do país, de avião, e tomar uma decisão de fazer essa mesma viagem dirigindo o teu automóvel. Qual o teu aprendizado, em primeiro lugar, pegando a autoestrada e dirigindo mais de 3.000 quilômetros aí em estradas perigosas, até de longo tráfego, de tráfego intenso. Qual é o conforto, a saúde que você pouparia pegando o avião e chegando com um tempo mais curto? Então, tudo isso são avaliações qualitativas, avaliações subjetivas que estão aí na mesa para você optar pela decisão de, por exemplo, fazer uma viagem dirigindo ou fazendo uma viagem indo de avião, passagem aérea. E aí tem os aspectos quantitativos para você quantificar essa decisão. Aí é uma avaliação mais objetiva e matemática. Aí entram números, entram dados estatísticos, entram avaliação patrimoniais, avaliações de rentabilidade nas nossas técnicas contábeis, né? Margens de contribuição, redução de custos, enfim, são aspectos quantitativos para você avaliar o custo-oportunidade. Aí, os resultados, os indicadores que você alcançar nessa avaliação são números estatísticos, são números matemáticos. Aí você vai ancorar em dados objetivos, dados menos subjetivos e mais objetivos, que vai mostrar o teu percentual de rentabilidade numa decisão de fazer uma aplicação financeira ou criar uma nova linha de produção na tua empresa, né? Isso são aspectos quantitativos para mensurar o custo-oportunidade. E aí, como eu fiz o destaque anteriormente da curva de aprendizado, que é uma teoria, eu quero aprofundar aí nessa defesa desse aspecto, ela tem caráter decisório, a curva de aprendizado. Imagine vocês, quando uma organização opta por criar uma nova linha de produto. Qual é a avaliação que ela faria na aplicação dessa nova linha de produto? Ela vai ver o nível de absorção que esse produto terá no mercado, a demanda desse produto pelos pretensos consumidores, e ela vai avaliar por amostragens qual a rentabilidade que esse produto traz, qual o esforço operacional que esse produto vai exigir na tua linha de produção. Mas ela não tem o aprendizado desse produto. Esse produto ainda não foi produzido por ela, né? Então, esse gráfico ele mostra a proficiência, ou seja, o grau de maturidade que a organização vai tendo num novo experimento. E o tempo que ela vai gastando para alcançar esse grau de maturidade, esse nível de excelência de aprendizado, né? Do agronegócio, por exemplo, nós trabalhamos com diversificação de produtos e qual o risco ou a avaliação de aprendizado que uma fazenda ou um grupo de fazendas, uma empresa de produção agrícola, ela vai avaliar em deixar de plantar, por exemplo, milho e passar a plantar feijão, deixar de optar pela safrinha do algodão e optar por uma outra safra de um girassol ou de algum tipo de leguminosa. Então, qual é o nível de aprendizado que essa empresa agrícola tem nessa lavoura, nesse tipo de cultura? Isso tem que ser avaliado também, né? Se ela ancorar suas decisões apenas em dados estatísticos de mercado e não levar em consideração que ela vai ter dispêndio
para ter o aprendizado, para alcançar o nível de excelência que esse mercado aponta, ela poderá ter uma decisão com um alto grau de risco de insucesso, né? E ainda na curva de aprendizado eu coloquei 2 exemplos, como eu já tinha antecipado com uma empresa agrícola no slide anterior, mas vejam bem. Olha esse exemplo interessante. Uma empresa que atua na pecuária com criação de gado de corte, né? Gado bovino de corte, né? Ela tem a sua produção. Qual é a decisão que ela tomaria? Fazer uma produção totalmente verticalizada, ou seja, ela adotaria os 3 ciclos de produção desse rebanho, fazendo cria, recria e engorda, ou seja, ela teria suas matrizes, seus reprodutores próprios, nasceriam os seus próprios bezerros, e aí ela seguiria o ciclo fazendo a recria e a engorda, né? Ou ela opta por não atuar na cria, né, que demanda de reprodutores, de todo um trato de sanidade das matrizes, ela compra esse bezerro já do mercado e faz uma produção horizontalizada, ou seja, é como se ela estivesse terceirizando a produção de bezerros, buscaria essa matéria-prima chamada bezerro no mercado e só toca os 2 últimos ciclos, que é a recria e engorda. Qual o ganho nisso, né? Desculpa. Aqui. Qual seria o custo, a renúncia dela optar apenas pela recria e engorda? Ela teria uma redução de custo nisso? Qual seria a redução de custo? Ou se ela optar pelo ciclo completo, que é a cria, recria e engorda? Qual seria a redução, o aumento de custo que ela teria verticalizando e trazendo essa criação, esse nascimento de bezerros em sua própria fazenda? A diferença desse custo aí é exatamente o custo-oportunidade, e ela tem que avaliar se ela tem aí aprendizado, se ela tem toda uma infraestrutura para colocar, por exemplo, todo o ciclo completo ou uma estrutura de compra, de pesquisa de mercado para comprar bezerros mais baratos do que bezerros nascidos na fazenda, né? Outro exemplo é se ela produz o milho e tem a chamada ILP, que é a Integração Lavoura-Pecuária, qual é a renúncia dela, ao invés de vender esse milho como grãos no mercado, né, e aplicar esse milho direto na atividade pecuária? Produz o milho e aplica esse milho, por exemplo, numa fábrica de ração, né? E essa ração é uma ração de produção própria, ela acabou transformando esse milho numa matéria-prima para a pecuária, e essa pecuária vai trazer o retorno através da venda do gado em pé, o gado para abate no frigorífico, né? Qual é o custo-oportunidade? Essa diferença de custo em pegar esse milho, aplicar numa ração, ou pegar esse milho e vender no mercado e comprar uma ração de terceiros? Qual é o aprendizado dela em fábrica de ração, por exemplo? Para optar, não, eu não vou vender o milho está com uma cotação não atrativa no mercado, eu prefiro transformar esse milho em ração com a minha própria produção de ração e colocar no meu gado para assim ganhar rentabilidade com a carne, né? Qual a diferença desse custo? Esse tem que ser levado em conta o grau de maturidade e o aprendizado dela em fazer essa ração própria, né? Isso tem que ser levado em conta também para ver se vai ter sucesso ou não nessa decisão. Essa é o curva de aprendizado. E os aspectos, agora, quantitativos, eu quero passar para você depois um pouco de experimentos aí sobre avaliações subjetivas. Vamos aqui nas quantitativas, que é onde nós atuamos mais diretamente, que é os profissionais habilitados em contabilidade e finanças, né? Como os alunos colocaram no slide anterior, imagine você fazendo toda uma prototipação, uma experimentação de um produto para ser desenvolvido no mercado, um projeto novo. Então, isso são aspectos quantitativos. Qual será o seu dispêndio para você gastar com a aplicação de um novo produto, com o desenvolvimento de um novo produto para colocar no mercado, em contrapartida, desviar esse recurso, ou se não aplicar esse recurso no desenvolvimento de um novo produto e aplicar no repotenciamento da linha de um produto já que você tem maturidade para ele, que já faz parte do seu métier
do seu carro-chefe do negócio, né? Então, o ganho que você poderia ter nesse novo produto, que você renunciou, que você está renunciando, porque não quer desenvolver, talvez você não tenha maturidade para esse desenvolvimento, né? O ganho que você teria nesse novo produto, que você renunciou e acabou aplicando ele na tua linha de produção própria, que já existe, que já tem uma maturidade elevada, essa diferença desse ganho no produto que já é da tua linha de produção e um produto novo, isso é a renúncia, isso é o custo-oportunidade, né? E por falar em prototipação, em ferramentas de análise, né, análise de investimento, análise de risco, ela nada mais é que a aplicação de avaliação do custo-oportunidade. Quando você tenta mitigar o risco, quando você tenta se cercar ou blindar aquela tua decisão de um insucesso, de um fracasso, você está praticando aí análise de risco, análise de investimentos, que tem a ver também com o custo-oportunidade. Então, nós vamos ver até um quadro maior lá na frente, dessas etapas de análise de risco, mas aqui tem, por exemplo, a geração de cenários, que tem a ver com o que os alunos colocaram no primeiro slide. Os experimentos, a prototipação, a pesquisa, o desenvolvimento do novo produto, o desenvolvimento de uma nova prestação de serviço, ou até o desenvolvimento de uma nova filial, as pesquisas de mercado, todo aquele pré-projeto de construção de uma nova filial em um novo local, em um novo estado, né? Isso você tem que simular cenários, tem que se cercar de variáveis, tanto qualitativas quanto quantitativas, para ver se todo esse custo vai te trazer um retorno, e se esse retorno vale a pena abrir mão dele ou não, se vale a pena você renunciar esse retorno, ou se você tomar a decisão de seguir esse projeto, qual foi a rentabilidade dele, e aí você avalia se você não tivesse aplicado nesse projeto, avalia se você tivesse apenas repotenciado a produção que já é existente na empresa, né? Essa diferença é o custo-oportunidade. Então, aqui eu destaquei que na prototipação e na experimentação, nós temos informações de mercado, nós temos modelos econômicos e econométricos, né? São as nossas análises, podemos usar das nossas ferramentas de DRE simulada, orçamento financeiro, fluxo de caixa descontado, análise de índices de liquidez, análise de índices de retorno, de rentabilidade em investimentos, TIR, TMA, taxas médias de atratividade. São modelos econômicos que o contador, o contabilista e o analista financeiro, ele avalia para prototipar essa pretensão desse novo projeto. Se ele vale a pena ter um com ele ou não. E se ele vai trazer a diferença almejada, e se ele não trouxer, aí você caiu na armadilha, ou caiu na armadilha não, você acabou sabendo já qual foi o teu custo-oportunidade de não ter aventurado nesse novo produto. E esses são cenários definidos aí pelo usuário nessa prototipação, nessa experimentação, né? Que tem a ver com os aspectos quantitativos da avaliação do custo-oportunidade, ou da avaliação de risco, ou da avaliação de decisão. A avaliação de riscos, ainda nos aspectos quantitativos, para mensurar o custo-oportunidade, vejam bem, aqui anteriormente, quando eu falei de você traçar modelos econométricos e geração de cenários, essa geração de cenários, subtende-se também, olha uma prática interessante, quando você elabora um plano de negócio, desde que esse negócio não tenha tantas oscilações, você traça um plano de negócio para os próximos 3 anos na companhia. Qual vai ser o teu fluxo de caixa, o teu nível de produção, a tua escala de produção, e você coloca também os seus custos. Eu disse para vocês que eu não tinha preparado material aprofundado no target, na meta, mas aqui tem a ver, quando você simula cenários, o orçamento nada mais é que uma expectativa, um cenário. E o orçamento financeiro, operacional de uma empresa, tem aí a limitação dos custos. Eu pretendo produzir uma escala de produção em 2022 com esse custo. Claro que você tomou o cuidado de fazer as premissas de inflação, de oscilação de mercado, oferta e demanda, para você chegar nesse custo budget, nesse custo orçamentário, esse custo orçado, aliás. E isso nada mais é que um target cost, ou seja, você vai ter novas operações. Ano que vem fez todo um projeto e desenvolveu todo um orçamento de custo e acredita que isso pode perpetuar por 2 ou 3 anos.
tomando cuidado com as devidas variáveis ano a ano. Isso é um plano de negócio, isso é um orçamento financeiro futuro, isso é um target cost também. Aqui ainda nos aspectos quantitativos, a avaliação de riscos, ela resume-se, isso é uma definição até de um professor de economia, no curso, na última graduação que eu fiz, na última pós, é a medida da incerteza. Ou seja, você vai conseguir medir a incerteza de que um investimento terá sucesso ou não, né? E como que você ampara essa decisão, esse aspecto quantitativo, para mensurar esse risco, para tomada de decisão? Coleta informações financeiras e não financeiras, faz o monitoramento. Você vai medir esses riscos, vai estabelecer políticas e procedimentos, obviamente, para esse novo projeto, né? Vai identificar quais são as transações necessárias, internas e externas, o sucesso ou insucesso, o sucesso e a blindagem do insucesso desse projeto, e determinar o nível de tolerância. Target cost é nível de tolerância. Target cost é limitação de custo. Target cost é projeção de tolerância de um projeto. Eu coloco como exemplo, um dos indicadores de avaliação de risco são as TMAs. TMAs nada mais é que pela definição técnica, taxa média de atratividade. Através de uma taxa média estabelecida pelo acionista ou pelo projeto, você vê se aquela aventura, se aquele projeto é viável ou não, né? E aí você faz o ajuste de nível de riscos. Eu dei um exemplo, por exemplo, em empresas agrícolas, que praticam muito, e até as financeiras, de derivativos, né? Estratégias de proteção de moeda, estratégias de antecipação e execução de contratos. Isso são as ferramentas de derivativos, ferramentas financeiras, né? Então, eu fiz o destaque na TMA, que eu vou comentar sobre ela, aprofundando e avançando um pouquinho mais sobre aquela definição inicial do custo-oportunidade e da comparação dessas variáveis para tomada de decisão. Olha aquele painel completo aqui de um processo completo de mensuração de risco, né? Eu faço destaque, é muito extenso esse painel, mas eu faço destaque aqui novamente na geração de cenários e coloco aqui embaixo calcular o target, calcular a meta por resultado. E também atrelado a dados de mercado e ao seu orçamento, ao budget, né? Então, ou seja, toda essa mensuração de riscos para tentar reduzir, a minha proposta aqui é justamente essa, avaliar ao máximo uma decisão para que o teu custo-oportunidade dessa decisão seja mensurado, seja identificado, ou seja, pelo menos projetado a um nível de excelência, a um nível de precisão, né? E aqui eu faço o destaque daqueles 3 tópicos, diante de todo o painel, das 5 etapas de mensuração, a etapa de definição, de entrada de dados e dos cálculos. Eu faço destaque aí na etapa 3, que é a geração de cenários, como nós comentamos aí anteriormente, né? As informações de mercado, os modelos econométricos que você vai utilizar, o histórico de produção anterior da empresa, vale a pena eu continuar com a mesma produção ou vale a pena eu diversificar essa produção? Eu tenho um grau de maturidade nessa produção atual. Qual é o meu nível de aprendizado na produção, na nova produção, né? Que tipo de cenário ou expectativa eu traçaria, ou erro ou falha de produção, para chegar no nível de excelência e fazer com que essa minha decisão tenha o menor impacto de custo-oportunidade se eu continuasse com a produção anterior. Ainda nos aspectos quantitativos, eu falei sobre derivativos, né, que avançando um pouquinho mais, e isso a todo momento as empresas de commodities elas tomam essa decisão. Vale a pena proteger a minha moeda? Vale a pena eu utilizar ferramentas derivativas para captar recursos? Vale a pena eu trabalhar com capital próprio? Se eu tenho um contrato atrelado ao dólar, qual a opção que eu tenho? Executa essa moeda pela cotação PETAX atual? Ou eu faço uma especulação no mercado, compro moeda e espero a oscilação ser favorável para mim? Imagine a sistemática, a complexidade que tem de você avaliar uma decisão como essa, né?
E aqui o interessante, eu coloquei esse gráfico, em que uma empresa ela tomou a decisão de fazer hedge, de optar por proteger a tua moeda. Ela travou a moeda a 1,68, é um valor hipotético aqui, né? E aí, como ela travou essa moeda, independente da oscilação da moeda, independente da oscilação do dólar, desculpa, ela vai ter uma saída linear, uma saída padrão do seu caixa. Ou seja, a execução dos contratos e o cumprimento dos contratos, que foi atrelado ao dólar, eles estão sendo executados a 1,68, né? E o que isso traz? Olha que interessante, para avaliar o custo-oportunidade de tomar a decisão de travar um preço ou não travar, ou trabalhar com cotação variável. Aqui, nesse momento em que o dólar era menor que o travamento, né? Ou seja, aqui o dólar foi a 1,645, aqui é 1,665, né? E ela travou a 1,685, ela teria uma menor saída de caixa. Como ela, ou seja, ela teria ganho, né? Aqui, nesse cenário, a moeda travada está a 1,68, 1,685, o dólar subiu, perfeito? O dólar está variável e ela deixou de ter entrada no caixa, porque ela acabou executando o contrato pelo um valor padrão, sendo que a cotação do mercado estava com o dólar acima. Então, se ela conseguisse executar sem travamento de moeda, se ela conseguisse executar esse contrato aqui, nesse período, ela teria um ganho maior. Então, olha que há um balanço de cenários numa mesma execução de contrato. Aqui a linha azul ela oscila porque não foi feita a ferramenta do hedge, que é a ferramenta de proteção de moeda, e com o hedge ela perdeu num momento, mas ganhou em outro. Aliás, ganhou num momento, mas perdeu em outro, porque estava estabilizado. Então olha que decisão complexa, né, com essas oscilações de mercado. Proteger o contrato? Travar a moeda? Qual é a quantificação da perda disso? Né? Se eu vender a minha soja com a cotação spot, com a cotação de mercado, qual seria o meu ganho e qual seria a minha perda, travando ou acompanhando as oscilações de mercado? Né? E são aspectos quantitativos, são dados estatísticos que você vai colocando como variável de decisão. Né? E aí também tem, como eu disse anteriormente, lá em cima, indicadores que facilitam essa quantificação, esse aspecto quantitativo da tomada de decisão. Aí, exemplo de alguns indicadores de análise de retorno financeiro, o TMA, a taxa média de atratividade, o payback, as taxas TIR, tem a TIR modificada e o valor presente líquido, que é o VPL. Então, são estatísticas quantitativas para você mensurar a ocorrência do custo-oportunidade. Você se cercou de todos esses cálculos para chegar a um nível de precisão desse novo projeto ou de não apostar nesse projeto nesse momento, porque o risco foi altíssimo e você não quer, digamos, pagar para ver, você não quer ter esse custo-oportunidade de ter se aventurado num projeto e, de repente, o teu produto atual, que você tem um grau de maturidade elevado, está dando uma rentabilidade maior do que um projeto novo. Então, aí, eu coloquei aqui a taxa média de atratividade. Olha só o nível de tolerância pós-incidência do custo-oportunidade. Você sabe, você mensurou esse custo-oportunidade e limita. Fala, eu tolero a minha redução de rentabilidade, ou seja, quando reduz rentabilidade, você perdeu rentabilidade, teve um custo-oportunidade. Né? Então, eu vou tolerar essa redução de rentabilidade até um nível máximo de atratividade nesse projeto, que é a chamada taxa média de atratividade. Avançando um pouquinho mais, eu coloquei aqui um exemplo. Imagine você utilizando aquela ferramenta de demonstração contábil, que é o fluxo de caixa descontado, né? Aqui esse valor do custo do investimento e esse fluxo, num histórico de 30 meses, foi uma técnica com utilização do fluxo de caixa descontado. Então, você faz um teste de investimento. Eu quero fazer um investimento, quero colocar um projeto. Qual é o tempo mínimo que esse projeto levará para eu
para que a empresa atinja o grau de maturidade, a curva de aprendizado máxima, e esse projeto passe a me trazer retorno. E aqui você faz um cenário de taxas médias de atratividade. Se o acionista quiser 6% da aplicação de rentabilidade nesse projeto, né? E ele não quer renunciar a 2%, ele quer mais 2%, ele quer 8%. Né? Esse projeto é viável. Se ele quiser 10% de atratividade, qual é o tempo de maturidade desse projeto? 12%. Então, aqui, o cálculo do VPL diz que se você exigir 6% da aplicação desse investimento inicial, você terá um valor presente líquido altíssimo, R$ 688 mil, aqui um valor hipotético. Se você exigir uma alta taxa de atratividade, ao final de 30 meses, o teu investimento estaria aí com um valor presente líquido de 3.887. Mesmo assim, nesse cenário de estresse, de taxas médias de atratividade, você percebeu que nesses 5 testes, o projeto foi viável, mesmo renunciando percentuais de rentabilidade. Eu quero renunciar de 14 para 6, eu quero renunciar 8% de taxa média de atratividade. Então, se eu exigir um pouco só da equipe de projetos, a equipe de projeto vai dizer, olha, de toda essa aplicação, aquele investimento ainda vai ter um valor presente líquido elevadíssimo de 688 mil. Extremamente viável o projeto. Né? E isso são avaliações quantitativas e uma certa limitação, uma certa meta que você colocou para o teu projeto, para o teu investimento. Né? Tomar a decisão. Aqui, os indicadores que eu destaquei aqui, como eu tinha dito lá em cima, né? Dito lá em cima, ele está aqui uma planilha onde mostra esses cálculos. Então, chegando aí já rapidamente na conclusão de target, de custo-oportunidade, a definição no livro do Nascimento coloca aqui: sempre que existir problemas de escolha entre várias alternativas de projetos, de ações, né, o conceito do custo de oportunidade estará presente. Quando você analisa essas alternativas, o decisor, de forma intuitiva ou propositadamente, né, sempre irá se perguntar se o benefício que eu vou obter em relação ao meu sacrifício, ao meu dispêndio, ao meu esforço operacional, será o melhor possível. Então, esse é o teste. Eu vou viajar de avião ou vou viajar de veículo próprio? Né? E aí você toma a decisão. Então, quando você faz essa mitigação de risco, quando você faz essa análise, quando você simula esses cenários, né, menor será o sacrifício dessa nova decisão. Menor será o teu custo-oportunidade por você não ter tomado a decisão B. Né? Então, essa é a essência do custo-oportunidade. É a capacidade que você tem de mitigar, de pelo menos se cercar de todos os testes para tomar uma decisão correta. E essa decisão reduza a um nível tolerável, a um nível projetado, a um nível do target, a um nível limitado de custo, por ter optado por essa nova decisão. Ok? Desculpa que eu discorri, eu falei para vocês de forma direta, seguida, eu não dei intervalo para as perguntas. Mas aí, né, Paulo? Acho que a dinâmica seria essa, passar aí os slides e aí abrir um espaço para perguntas, né? Ok? Isso mesmo. É interessante, se permite uma observação aí, enquanto eu estava vendo todo o conceito, eu falei, gente, mas custo de oportunidade está absolutamente tudo na vida, né? Toda hora que a gente pensa assim, compensa tal coisa, é custo de oportunidade, né? Exatamente. Compensa você... e olha só, que compensação é essa? Ela, por falar em compensação, essa compensação subjetiva, que compensação é essa? Na hora que você toma decisões. Lembra que eu falei de aspectos qualitativos? Qual é a compensação de você ter o prazer de ficar deitado num sofá assistindo o programa? E qual a compensação de você suar um pouquinho mais, gastar um pouco mais do teu esforço, mas ter longevidade na sua saúde?
Então, que nível de compensação você quer atingir? Que tipo de custo que você está abrindo mão? O custo do prazer de um sofá ou o custo da descoberta de uma natureza nova, de uma aventura com os amigos? Então, olha que há subjetividade, há uma certa aspectos qualitativos, mas nós, financeiros, contadores, contabilistas, focamos mais na avaliação quantitativa, que é a avaliação numérica, através de dados estatísticos, né? Pois é, sempre passa essas perguntas, né? O tempo que você está ali no ônibus ali, eu poderia, de repente, fazer uma forcinha, investir em um veículo próprio e nesse tempo aí tá fazendo outra coisa, tá estudando, né? Então tudo isso pelo menos soou aqui para mim, né? Falei, tem custo de oportunidade envolvido, né? Qual a avaliação financeira, Paulo, de você dispor do teu tempo todas as noites, de segunda a sexta, fazer uma graduação, morando distante da faculdade, todo esse investimento, se você avaliar ele durante os seus 4 anos, 5 anos de curso, se você optasse por montar um negócio. Não, eu quero montar aí produzir algum produto doméstico, tratar de pets, enfim, prestar serviço no mercado, e ao invés de eu buscar uma graduação. Qual a longevidade dessa sua decisão? Qual a perpetualidade de uma graduação? É eterna, né? É perpétua a capacitação que você tem. Talvez você tenha um custo-oportunidade da renúncia de ter aberto um negócio e trabalhado com ele durante os 4 anos. Mas as oscilações de mercado poderiam destruí-lo, mas as oscilações de mercado não iriam destruir o teu conhecimento, o que você adquiriu durante aqueles 5 anos de estudo, 4 anos de estudo. Então, isso é para evitar justamente a ocorrência do custo-oportunidade que a gente faz esses testes, essas análises de risco. Tô lembrando aqui de uma frase de Monteiro Lobato, né? Que eu acho que é uma maneira literária, né? De colocar o custo de oportunidade, né? Ele fala bem assim que pensa que educação custa caro, experimente a sua ignorância. Então é custo de oportunidade, né? Porque a ignorância ela custa caro, né, na vida da pessoa, né? Então, e é eterno enquanto a pessoa está ali viva, né? Nós costumamos falar de uma forma bem empírica. Eu já ouvi isso de algum parente meu, não me lembro se foi meu tio, meu avô ou meu pai. A liderança ela é lastreada por 3 níveis de liderança, né? ou de domínio. Você lidera pelo poder econômico, lidera porque você consegue comprar a submissão. Você lidera pela força, você consegue forçar uma pessoa a submeter às suas determinações, ou você lidera porque você sabe, ou seja, você lidera pelo conhecimento. Qual é a liderança mais sólida, mais perpétua? Aquela pelo poder econômico, em que você perde todo o dinheiro, ninguém te respeita porque você é um cara quebrado, sem dinheiro. Aquela liderança pela força, em que você é hospitalizado, enfraquecido, entubado numa UTI, você não tem mais força, ninguém mais te aceita ou te respeita porque você enfraqueceu. Ou aquela liderança que mesmo paraplégico, mesmo você impossibilitado de movimentos, você consegue transmitir o conhecimento. Claro que a liderança pelo conhecimento é mais sólida, né? É mais verdade. Joel, você quer perguntar? Não, Paulo, para mim tá tudo ok. Pessoal da turma aí, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Gente, Aproveitar, aproveita, hein? Para mim ficou bem Aproveitar o mestre Hudson aqui. Ou vocês não assimilaram muito, foi muito rápido, ou foi bom, ou todo mundo entendeu, né, professora Luiz? Não, eu particularmente gostei, consegui entender bem sobre o que foi falado. Ótimo. Não, é interessante também que eu gostei, assim, você conseguiu aliar bem, assim, juntar os 2 assuntos de uma maneira que foi dando sacadas, porque quando a gente estuda, né, na universidade, a gente vê um conteúdo, vê exemplos daquele conteúdo, em alguns casos faz alguns exercícios, e depois vê outro, e depois vê outro. E aí você já conseguiu trazer esse conteúdo, e não só o target com custo de oportunidade,
Mas você mencionou várias outras coisas que a gente vê que realmente está tudo interligado. Não tem como a gente pegar e falar assim, não, eu adoto esse pacotinho e eu vou ser bom nesse pacotinho. Você tem que entender de todos, porque é o tempo todo e ao mesmo tempo você está usando os outros. Em alguns momentos mais uma coisa, outros momentos mais outras, mas tem que sempre estar fazendo essa análise. É importante, então, esse conhecimento geral, né? Exatamente. Me soou aqui como uma dinâmica de você, em cima do conceito de custo-oportunidade, você busca inúmeras ferramentas, né? Para poder chegar ali no onde você precisa. Inclusive, até mesmo o próprio o TARD, ele tá inserido no custo de oportunidade, né? Porque você precisa, eu quero chegar num determinado ponto e a partir disso eu vou mensurar se entro ou não nessa empreitada, né? Exatamente. E os Isso é exemplos que a gente vê do Target, eles são bem mais simplistas do que você comentou. Eles são muito mais assim, o mercado só aceita esse preço aqui, você tem que vender por esse preço e se vira nos teus custos para você ter algum ganho. Então, o target, a gente estuda muito baseado nisso. Eu não posso aumentar meu preço de venda, porque o mercado que determina, então se vira nos custos. Você já veio e já trouxe uma visão bem mais ampliada do target, que a gente usa em várias outras situações também. Imagine vocês, como eu comentei, ali em que uma empresa agrícola em que tem o aprendizado nas duas operações, e ela tem sim uma limitação de preço. O preço da arroba do boi está cotado no mercado e o frigorífico vai pagar aquele limite de cotação spot atual, né, que você vendeu o boi. O milho em grãos também tem uma limitação por ser uma commodity e tal. Mas como você tem um nível de aprendizado, você tem aí aquela flexibilidade de pegar, eu não vou vender esse milho porque o meu nível de aprendizado na pecuária, a minha rentabilidade na pecuária é bem maior, então é melhor eu transformar esse milho em carne, né, transformar em proteína e vender que eu vou ter uma rentabilidade maior. Ou seja, o mercado te limitou o preço, mas você conseguiu aumentar o seu faturamento graças a essa expertise, a essa versatilidade de produção, né? E isso, para você chegar nessa decisão, você se cercou das análises de risco, você fez do teu target a tua meta, você fez a tua avaliação de oportunidade. Oportunamente eu não quero vender milho, ou parte da minha produção não vai ser milho direto, vai ser através de carne. Está aí uma aplicação empírica aí do conhecimento científico do custo-oportunidade, né? Do target. Sim. Só uma coisinha que eu queria entender um pouquinho melhor, porque eu acho que é porque eu estudei sobre inovação, e aí eu acabei associando, e aí eu não sei se realmente tem essa associação. Quando você estava falando de experimentação, prototipação, difícil falar, né? Geração de cenários, quando eu estudei sobre inovação, aí eu fiquei tentando associar, mas eu não sei se realmente se associa. Porque protótipo é você fazer, vamos dizer, uma versão daquilo que para inovação já faz uma versão do que você acha que vai ser inovador, já faz o ajuste do que você acha para ver se aquilo vai funcionar para o mercado. Como seria isso nos exemplos que você estava dando? Por exemplo, a prototipação ela pode ser em campos experimentais. Imagine você quer desenvolver uma nova variedade de semente para desenvolver para uma semente mais resistente para o nosso clima agressivo, né? Você faz uma prototipação, pega um cenário, um canteiro, né, faz aqueles experimentos, vem plantando aquela semente, submete ela aos estresses de clima, a falta de água, enfim, a acidez do solo, etc., para ver se aquele protótipo funcionou. Olha, essa semente, a Embrapa faz muito isso, né? Ela utiliza de experimentos de prototipação em parceria com produtores para chegar a dizer que determinada variedade é resistente a uma determinada ataque de praga, né? Outra prototipação a gente usa muito em projetos de instalação de ERPs, né? Que são softwares que vêm com todo um back-office completo, né? Então, você não vai simplesmente fazer a troca de um ERP, é muito traumático isso, você tirar todo um sistema
um repositório de dados que está catalogado num sistema anterior e colocar isso no banco de dados imediatamente, e amanhã a empresa vai passar a fazer seu faturamento de nota nessa nova rotina, nesse novo ERP, nesse novo sistema. Não, nós fazemos a prototipação, ou seja, você coloca isso numa base de homologação, que nós chamamos, vai testando os relatórios, o input, o output de dados, a blindagem das informações dentro do banco de dados, tá ok, esse sistema é seguro, ele atende às nossas expectativas de registro de dados, atende. Aí você sobe da base de homologação para a produção. Isso também é um exemplo de prototipação. Nossa, bem interessante. Bem interessante. Tem a ver, sim, com a inovação, mas aí, no caso, é mais para o teste de um projeto, né? Igual você falou, criam-se os cenários e experimenta em uma pequena escala, né? Com essa prototipação. Legal. E aí, pessoal, vocês, algum comentário a mais? Por mim tá ok, professora. Eu tenho umas coisas aqui. Fala aí, Quando você estava falando, Hudson, também dos aspectos qualitativos, né? Então, assim, a gente a gente estuda bastante na Contábeis, e você comentou isso também, sobre que a gente estuda bastante os quantitativos, né? A gente faz mensurações. Aí entra essas questões do qualitativo, né? Então, por exemplo, lá na viagem, vamos dizer, é melhor de avião, mas de carro eu conheço os lugares que eu vou passar. Por exemplo, entra o aspecto qualitativo aí. E aí, na hora que a gente está fazendo um projeto, é difícil fazer essa mensuração. Como é que a gente apresenta isso no projeto? Imagine você o aspecto qualitativo dos pioneiros que fundaram aí o norte de Mato Grosso. Imagine de que forma eles conseguiriam dizer que hoje uma cidade de Sorriso, uma cidade de Lucas de Rio Verde, chegaria a essa qualidade de vida, Então, o aspecto qualitativo qual é o dispêndio que você teria? Desculpa, bateu uma porta aqui na minha casa. Parecia que foi uma explosão de gás. O aspecto qualitativo, ele trata disso, ele trata de uma avaliação subjetiva. Os sulistas que vieram se aventurar em Mato Grosso na década de 70, 80, eles não tinham condições nenhuma de medir isso. De que forma eles conseguiriam medir que iam levar picada de cobra, que ia faltar alimento, que o suprimento chegaria depois de 15 dias de trajeto em estradas super ruins. Então, é algo um pouco subjetivo. Isso é você tentar dar qualidade na decisão, né? Isso é subjetivo isso. Pode dar certo ou não. Ele é imperativo, ele é decisório também, ele te ancora para uma decisão? Obviamente que nós tentamos uma inclinação sempre para o lado matemático, para o lado estatístico, para o lado mais objetivo, né? Esse novo projeto vai te dar lucro, mas qual o nível de esforço operacional que eu teria para chegar até esse lucro? Qual o nível de descontentamento ou desaprendizado ou perda de processo para experimentar uma nova linha de produção? Qual a expertise de mão de obra que eu teria que ter? Isso você até consegue quantificar, mas não de uma forma mais matemática, mais estatística, né? Mais precisa, né? Mais exata. Então, eu tentei distinguir isso, os aspectos qualitativos e os quantitativos, né? Esse objetivo é puramente matemático, lucro, target, meta, custo, limitação, orçamento, e o qualitativo eu consigo esse orçamento, eu consigo realizar esse orçamento, né? Qual o nível de contentamento dos acionistas ou dos funcionários, né, nessa nova linha de produção? Nível de esforço que eu precisei de toda essa equipe. Isso é subjetivo, mas é uma variável que deve ser levada em conta. Tá, então, vamos dizer, são variáveis que elas têm que ser descritas no projeto, elas têm que ser apresentadas, e já, olha,
são consideradas, né, para tomada de decisão, mas não tem como a gente mensurar exatamente o impacto dessas variáveis, né? Mas elas devem constar no projeto, então, e na avaliação dos cenários. E o interessante é que nessa avaliação, um visionário, um investidor ou um empreendedor, ele opta, a grande maioria, principalmente desses pioneiros que se aventuraram há 30 anos, 40 anos atrás, eles fizeram avaliação puramente qualitativa. Foi pelo feeling, pela vontade, pelo espírito de mudança, pelo desejo de crescimento futuro, né? Eles não quantificaram se iam ter que gastar, passar 3 dias, 5 meses sem alimento, quanto isso seria avaliado, quanto isso de valor eles perderiam. Foi pelo feeling, foi pela vontade e pela coragem. Então, o aspecto qualitativo ele tem essa subjetividade, né? Tem esse aspecto de vontade, de encorajamento, né? E as pessoas não conhecendo, não gostando de mexer com banco, mexer com aplicações, oscilações e pesquisa de mercado, mas vai pelo quantitativo e sabe que vai estar ganhando dinheiro. Mas apesar de não gostar muito de ficar olhando oscilações de cotação de bolsa, etc. Então, são 2 aspectos que são avaliados, mas devem sim ser considerados aí na tomada de decisão de um novo projeto. Eu imagino, assim, você falando aí, eu já fico pensando no perfil da empresa e do nível de maturidade também da empresa, né? Então, provavelmente, se a gestão da empresa tem um perfil mais empreendedor, né, ela tende a considerar, se arriscar mais, né? E também, às vezes, é uma empresa que está mais no início também, ela tende a arriscar mais, porque ela quer crescer, e aí esses aspectos qualitativos, né, igual você falou dos desbravadores aqui, né, eles devem ter um peso maior na tomada de decisão, né? Imagine você, eu passei por uma grande companhia em que o idealizador dessa empresa, ele disse que o objetivo daquela empresa era produzir alimentos, não processar alimentos, mesmo o processamento sendo altamente rentável naquele momento, né? Mas produzir o alimento in natura era o objetivo, era o desejo e era o carro-chefe, enfim, a razão da existência da empresa. Mesmo, olha, nós poderíamos verticalizar esse negócio, trazer indústrias próprias, investir em processamento desse alimento, em indústrias de produção de alimento envasado, né? E até ganhar mais dinheiro, ter uma rentabilidade elevada. Não. Nosso objetivo, a razão da existência da minha companhia é produzir alimento e não processar. Não, evitar uma poluição demasiada, enfim, é uma decisão qualitativa, né? Apesar de nós quantificamos o ganho, né, a alta rentabilidade. Ele optou por ter um custo-oportunidade de não ter essa rentabilidade e continuar com o seu negócio, porque qualitativamente ele acredita que ele estaria fazendo um bem maior, produzindo alimento in natura e não criando indústrias, construindo indústrias. Daí, um exemplo de decisão qualitativa. Né? Perfil da empresa mesmo. Olha, eu estava olhando aqui, gente, coisa que a gente não estuda, né? Os termos de mercado. Não estuda, ou às vezes o professor comenta brevemente, mas não vi isso em plano de. Não plano de ensino, em ementa nenhuma. Hedge, eu imagino que vocês todos já ouviram falar em hedge, né? Que é a proteção da moeda, né? Que o Hudson comentou. Budget, orçamento, né? Mas no mercado falam budget, o PITAX, ele comentou, né? O TMA. Então, muitos termos, viram em rural, legal, que bom. Então, assim, muitos termos, até quando a Édria também trouxe alguns termos, né? Que, de repente, é diferente do que a gente está estudando em sala de aula, mas ali no mercado, né, no dia a dia da profissão, são bastante utilizados, são falados. Foi legal também essa contribuição aí do Hudson. Mais comentários, gente?
Paulo, então pode continuar daí. Só agradecer só, professora, pela participação do mestre Hudson, né? Ok, obrigado. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. Obrigada mesmo, Hudson. Ó, gente, avalie o custo de oportunidade de não perguntar, hein? Depois, vai vendo. É verdade, eu acho que eles estão perdendo a oportunidade. O custo da oportunidade vai ser a nota, né, professor? A questão da nota na prova. Então tá ótimo, gente. Então, Ok? Bom, estou à Maravilha. disposição. Eu gosto muito aí dessa... Tenho a docência na veia, né? Adoro contextualizar, levar práticas no mercado. Sempre pratiquei isso desde o início da docência, quando eu comecei a dar aula. Tentei sempre associar o empirismo, lá, a prática que nós temos no mercado, como a professora muito bem colocou, com o conteúdo acadêmico, né? Trazer essa experimentação para tentar simular um cenário mais próximo do que vocês vão ter assim que concluírem o curso. Né? Mas obrigado pelo espaço aí e estou à disposição. A qualquer momento aí, o Paulo, a professora, temos aí o LinkedIn, que é uma plataforma boa de relacionamento. Podem mandar uma mensagem, eu estou de prontidão aí para atender vocês, tá bom? Para contribuir com vocês. Muito obrigada. Mestre Hudson, em nome do grupo e da turma, né, gostaria também muito de agradecer a sua disposição, né, o seu bom ânimo aí conosco. Eu estava conversando com ele, professora, mandei uma mensagem para ele no sábado, ele falou, olha, pode ficar tranquilo, se precisar falar comigo amanhã, que é domingo, não se incomoda. Então, assim, foi uma alegria imensa, né, poder fazer todo esse contato, conhecê-lo. Então, eu fico feliz e agradeço novamente por ter despendido seu tempo para estar aqui conosco e trazer esses conhecimentos que a gente vai levar aí ao longo da vida, né? Não só acadêmica, como profissional também, né? E até pessoal, né? Cuja oportunidade envolve tudo, né? É verdade. É a última atividade de vocês, quarto ano? Sim, professora, só falta você. Tá vendo? Agora só Estão falta fechando a você. turma com chave de ouro, né? Com certeza. Última atividade, agora já são colegas. Já sim. Legal. Então tá, gente, boa noite. Quer falar alguma coisa, Hudson? Não, um grande abraço para vocês, né? E parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Sucesso aí no mercado, na graduação. E a gente vai se encontrar no mercado, viu, pessoal? A gente vai se falar muito por aí. Sucesso para você também, Hudson. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.